culto. Nesta oportunidade nós temos a oportunidade de louvar, adorar o nome santo do Senhor, buscar a sua face, aprendermos do nosso Deus, porque sempre Ele tem a nos ensinar, como é culto de ensinamento. E quando viemos à casa do Senhor, nós aprendemos na palavra de Deus, nós aprendemos no Senhor. Então vamos começar com a oração. Às vezes, ficamos aqui pela mas só no seu pensamento, só no seu desejo, na sua vontade, Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe atender, porque a Bíblia diz que Ele sonda os nossos pensamentos. Então fecha teus olhos e começa a falar com o Eterno de Israel. Pai Santo, Deus querido, estamos mais uma noite na Tua presença, mais um momento, Pai Santo, para Te adorar, para reverenciar a Ti, e louvar-te a Ti. Eu Te louvo, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia que passamos na Tua presença. Ó Pai Santo, mesmo a minha canseira, a minha fadiga, talvez depois de um dia tão difícil, um dia cansativo, exaustivo, mas não medimos esforço. Esse Teu servo, essa Tua filha, esse Teu filho, não mediu esforço de estar na Tua casa, porque ela sabe, nós sabemos que quando nós viemos à casa do Senhor é uma alegria, é um gozo do Teu Santo Espírito, é onde nós nos fortalecemos, é onde nós recebemos a graça. E para isso, para que nós possamos enchermos, Pai Santo, de força, de ânimo, eu peço que o Senhor se faça presença neste lugar. Envia anjos poderosos, cerca esta Tua casa, esta casa de oração, com os Teus anjos, Senhor, e receba cada louvor, porque este povo veio no intuito de Te adorar, de oferecer o melhor a Ti, que é o nosso culto, o culto racional de louvor, de adoração, uma entrega inteiramente a Ti, ó Espírito Santo. Nós viemos nos entregarmos em Tuas mãos, nós viemos se lançarmos na Tua face, nós viemos nos jogarmos na Tua presença. Ah, Pai Santo, tira de nós a canseira, a fadiga, o desânimo. Ah, Pai Santo, nos ajuda, meu Deus, pois nós necessitamos da Tua força, nós necessitamos que o Senhor estenda as mãos para conosco. Oh, nos sentimos, Pai, muitas das vezes, meus cansados, mas se o Senhor nos der a força do Teu Espírito Santo, que a Sua palavra nesta noite, que virá a ser ministrada, ela venha nos fortalecer, que nós venhamos sair daqui com ânimo, e que nós possamos sermos abraçados pelo Teu Santo Espírito, que nós sentimos acolhidos nos Teus braços, Senhor, nós sentimos aconchegados a Ti, meu Deus. Só assim nós vamos erguer, nós vamos, Pai, sentirmos força de prosseguir. Então eu só peço, Pai, que o Senhor fique conosco e continua conosco. É o que eu Te peço em nome do Pai, do Filho e do Teu Santo Espírito de Deus. Amém. Podeis assentar, e eu quero dar a oportunidade à irmã Rita Bezerra para trazer 2 hinos congregacional, porque quando nós cantamos, Deus se alegra. E ela vai cantar 2 louvores para alegrar o coração de Deus, para que só assim nós possamos nos alegrarmos na presença do nosso Deus. Eu saúdo a igreja na santa paz do Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria quando nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Papai do Céu, pois Ele é digno de louvor e de toda adoração nesta noite. Como é que esse bicho fica? Do jeito que você bota. Bota ele aí.
Vamos louvar o louvor 156. Eu não procurei nem o louvor hoje, meu irmão estava meio ruim da visão, mas para a honra e a glória do nosso Deus eu estou aqui. Vamos cantar isso. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste vi. As chagas com amor pensou, e lá nos braços me levou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Aleluia, Jesus. Agora aqui. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Cadê? Por Ele sou querido. Onde é que eu estou nem vendo? Por graça singular, pois Ele foi traído a fim de me salvar. Assim ovelha dele eu sou, com seu rebanho vou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Pressigo alegre agora, Deus dá poder cabal, a graça salvadora, proteja-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele guiará. Aleluia, Deus! Com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Procura outra irmã. Ai, Jesus. Será que nós sabemos? Eu sei dele? Bora. Vixe. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor.
porque Jesus me ama. Eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Aleluia, Deus, oh Papai do céu. Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Aleluia, Deus, fica conosco, papai. Me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, Deus, oh Papai maravilhoso, fica conosco, Papai, nesta noite, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e o reino de Deus é tomado por esforço. Por isso que estamos aqui. O irmão Júnior está com a oportunidade de fazer a leitura oficial e orará pela mesma. Em seguida, após o irmão Júnior, a irmã Francinete está com a oportunidade de trazer um louvor. E após a irmã Francinete, a irmã Ciara com mais um louvor. Salve os irmãos com graça e paz, amém. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Amém? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher
chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Que lição nós tiramos dessa palavra, né? Porque hoje, mesmo nós aqui, em poucos números, nós paramos para ouvir a palavra de Deus. Nós viemos para buscar aprender cada vez mais da palavra de Deus. E essa parte, como Jesus disse, não será tirada. Porque muitas vezes nós estamos inquietos com muitas coisas, com muitos afazeres, com coisas que se passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, esse nosso tempo que nós estamos aqui tirando para fazer a leitura da palavra de Deus, não é em vão e não será tirada de nós. Porque a aprendizagem, nós temos que tirar sempre um tempo para a palavra de Deus, pois é ela que, como Jesus disse, cuidais nas Escrituras, porque é delas que provém a vida eterna. Então, não vamos se desanimar, por muitas vezes nós estamos em pequeno número, porque aqui no caso era só Marta e Maria. E mesmo assim ela estava escutando, só ela estava escutando a Jesus. Então que nós tiramos essa palavra de ensino, que não vamos se desanimar, mesmo sendo difícil, muitas vezes nós temos um tempo para parar para ouvir a palavra de Deus, mas é necessário, porque é a palavra que nos alimenta na caminhada. Que os irmãos fiquem com essa reflexão, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa palavra, por esse alimento que o Senhor nos dá, que não devemos se desanimar, nem esmorecer, pois o Senhor, a sua palavra é que nos dá o alimento para continuar na caminhada. Que o Senhor possa consolar o coração de cada pessoa aqui, se alguém chegou aflito, se alguém chegou angustiado, que o Senhor essa noite possa consolar através da sua palavra e através dos louvores. Que o Senhor fortaleça, Pai, a cada um, para que não possa esmorecer na caminhada. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Salve da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém.
vou louvar aqui, meus irmãos, o 3, porque dentro de casa, que eu peguei de manhã, quando eu terminei minha luta, peguei a harpa e fui louvar. Aí eu disse assim, quando eu abri a harpa, eu disse assim, oh meu Deus, hoje se o Senhor me der a oportunidade, eu vou louvar esse louvor e peço à igreja para me ajudar. Em nome de Jesus eu vou continuar. Plena paz é o santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. Neste mundo, Senhor, criando neste mundo eu viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glórias, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia aos meus reis. O amor de Jesus Cristo é grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas onde eu virei, entoando aleluia aos meus reis. Oh, glórias, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia aos meus reis. Neste mundo não deseja tão bondoso o Salvador, nem sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia aos meus reis. Oh, glórias, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia aos meus reis. Quando aqui, Lida com Jesus se constará, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra há de ser a mesma lei, entoando aleluia aos meus reis. Oh, glórias, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia aos meus reis. Aleluia, Senhor, agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Vamos louvar o 25. Aleluia, glória a Deus. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és sim, tu és tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura
e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor, triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tem Deus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus, porque é digno de toda honra e toda glória. A irmã Mara está com a oportunidade para expressar aquilo que Deus lhe colocar no seu coração. Falar do amor de Cristo, compartilhar aquilo que Deus lhe colocar no seu coração. E após a irmã Mara, o irmão Neguinho está com a oportunidade para trazer um louvor, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Pois quando Deus é exaltado, quando Deus é reverenciado, Deus derrama da sua graça. Deus, após a irmã Mara, irmão Neguinho, pronto, irmão Neguinho, com a oportunidade para, pode vir, irmão Neguinho, louvar o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo meus pedaços. Olha o que sobrou. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado e o que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor, me dê de volta o que é meu. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance, não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus,
mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar, tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim, me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser melhor que antes. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vou deixar um versículo para a reflexão dos irmãos, que se encontra em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como Paulo já disse aqui, ele não vive mais. Ele diz que e foi crucificado com Cristo, então não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Assim como Cristo vive na nossa vida. Ele diz que não vive na carne, mas vive pela fé. Quando Jesus foi crucificado naquela cruz, ele nos resgatou. E hoje nós vivemos pela graça, pela fé que nós temos nele. Ele nos resgatou hoje para estarmos aqui hoje, orando e glorificando o nome dele. Então, que esse exemplo de Paulo sirva para cada um de nós, que Jesus se entregou por cada um, e que nós não vivemos mais pela nossa carne, mas sim pela fé que nós temos em Cristo,
porque Ele vive em cada um de nós. Então basta crer e ter fé para que Deus faça um milagre na sua vida. Amém? Grande é o nome de Jesus. A irmã Aline, esposa do pastor, com a oportunidade para trazer um louvor. Enquanto ela enaltece o nome de Jesus, o diácono José Pedro recolhe os dízimos e as ofertas. Trago a saudação a todos em nome de Jesus, amém? O 175 da harpa. Irmãos amados e resgatados, sede valente e muito prudente, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, viver unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, viver, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. O diácono José Pedro está com a oportunidade para orar pelos dizimistas, ofertantes e pelo pregador da noite. Amém, igreja? A igreja está calada, está triste. Uma semana tão boa, tão bonita, só se fala em festa no dia 10. Se eu não me engano, no dia 10 já é depois da manhã. Era para estar todo mundo alegre, porque vai para a festa. Dá um glória a Deus bem alegre, quem achar que Jesus Cristo está aqui. Amém. Até aqui eu escutei só Doda. Quer dizer, o pastor também parece que deu um glória a Deus, né? Até eu me esqueci. Mas vamos dar um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Aí tá certo, agora eu ouvi, né? Pois é, nós vamos continuar o trabalho, crendo na bênção e na vitória. Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do papai. Orar por aqueles que não puderam ofertar. E vamos orar com muita fé também para que Deus venha usar poderosamente o pregador da palavra nesta noite. Pois é o que mais precisamos para a nossa vida, é termos força de fé em nosso coração para louvar e glorificar o santo nome do Papai do Céu. E isso é bom quando ouvimos a santa palavra de Deus que vamos ouvir. Oramos, portanto,
Amado Pai, Santo Poderoso Deus, aqui cremos, meu Pai, na bênção e na vitória, porque só o Senhor tem para nos ajudar, meu Deus. Repreende o inimigo que impede os trabalhos da tua casa, meu Deus. Repreende o inimigo que procura, Senhor, impedir as nossas forças espirituais. Está derrotado em nome de Jesus. Abençoa mesmo, meu Deus, poderosamente, meu Deus, os dizimites de ofertantes da tua casa, meu Deus. Abençoa, meu Deus, o pregador da tua palavra, Senhor, para que eu mesmo venha trazer, meu Deus, poder de ti através da tua palavra em nossos corações, meu Deus. Tem misericórdia de nós, cura as doenças, Senhor, as enfermidades da vida de cada um, Senhor, na vida da família de cada um que está precisando, meu Deus, a cura divina. Repreende mesmo, meu Deus, todo o poder do inimigo das nossas vidas, Senhor. Dai força e coragem material e espiritual ao teu servo que vai trazer a tua palavra. A igreja diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu saúdo os irmãos no nome de Jesus. Pode assentar os irmãos. Eu vou louvar o Senhor com um cântico no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Enquanto isso, os irmãos vão abrindo as suas Bíblias no livro de Jonas, livro do profeta Jonas. Seu telefone não tem espaço de armazenamento. Por favor, limpe agora. Armazenamento. Louvado seja Deus. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Louvado seja Deus. Esse é o Jesus amoroso, né? Que nos pega ferido e coloca nos braços. Essa mesma história
volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas e ao redil voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. A gente vai ler. Capítulo 2. A gente vai ler capítulo 2, que diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Capítulo 3, versículo 1, diz: A palavra do Senhor veio a Jonas, pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Versículo 3. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, na quinta passada, a gente falou sobre Jonas recusando o chamado de Deus. Jonas recusa o chamado que Deus havia lhe comissionado a realizar. E a gente viu algumas consequências que Jonas teve que enfrentar. O profeta Jonas recusa o chamado de Deus, pegando uma direção contrária à direção que Deus havia lhe designado. E aí, quando o profeta ele pega a direção contrária
a que Deus havia lhe designado, ele atrai para si tempestades. Além de atrair para si, atrai também para os demais, né? Para os marinheiros, os donos do navio, que estava com ele. E lhe causa um grande prejuízo, né? Os marinheiros tiveram que se desfazer da mercadoria que ia transportando, para ver se o navio não afundava. Então ele causa prejuízo. Tudo isso por recusar o chamado de Deus de ir pregar na cidade chamada Nínive, a capital do grande império da Assíria, que era uma nação inimiga do povo de Israel. Jonas não quis anunciar a mensagem, pois sabia que o povo poderia se arrepender e Deus não cumpria a promessa de destruir. Olha o pensamento que Jonas tinha a respeito da cidade de Nínive. Deus, ele diz, olha, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, proclame, clame contra ela, pois a malícia dela tem subido diante de mim e eu vou destruir. Essa mensagem alegrou o coração de Jonas, dizendo, não, Deus vai destruir a cidade. Aquela cidade é inimiga do povo de Israel. Deus vai destruir aquela cidade. Só que eu não vou pregar para essa cidade. Isso era o pensamento de Jonas. Eu não vou pregar para essa cidade porque possa ser que eu pregue para aquela cidade, elas se arrependam, e eu sei que Deus é um Deus misericordioso, Ele vai perdoar esse povo e não vai destruir a cidade. Eu vou fugir. E a gente viu que Jonas foge, né, para Tarsis. De Tarsis ele vai para Jope, né? Aliás, ele vai para Jope, de Jope pega um navio para Tarsis, fugindo e recusando o chamado de Deus. Porém, meus irmãos, a gente percebe que o plano de Deus era que Jonas fosse à cidade e pregasse a palavra, a mensagem. Não era a mensagem de Jonas, era a mensagem de Deus para aquela cidade. E aí os irmãos, a gente viu que Deus mandou a tempestade, né? O peixe tragou Jonas. Ele passou 3 dias dentro do ventre do peixe. É um milagre, né? A pessoa passar 3 dias dentro de um ventre de um peixe. Um milagre. Deus preservou a vida de Jonas. E aí no ventre do peixe, Jonas, ele clama a Deus se arrependendo. Ele se arrepende de não ter cumprido com o chamado que Deus havia lhe designado. E aí Deus ordena ao peixe que vomite Jonas em terra. E acontece, meus irmãos. Então esse livro, ele nos mostra de forma bem clara que a mensagem salvífica de Deus é tanto para os gentios como para os judeus. Jonas, ele imaginava que a mensagem de salvação, de arrependimento, só era válida para os judeus. E o que nos parece, meus irmãos, é que Jonas, ele tinha dificuldade para entender isso. No capítulo de número 2, Jonas, nas profundezas dos mares, dentro de um peixe, se arrepende e ora a Deus. Louvado seja Deus. Como a gente falou na mensagem anterior, meus irmãos, que o desobediente, ele evita até orar, pois não está disposto a ouvir a voz de Deus. A gente viu isso na quinta-feira passada. Porém, Jonas chegou no limite da vida e a morte. Não tinha outra opção. Deus levou ele ao limite da vida e da morte. Ele não tinha outra opção a não ser clamar a Deus. Ele clama a Deus que lhe concede uma segunda chance.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus lhe concedeu uma segunda chance. E nesse capítulo 3, meus irmãos, a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas. E aí Deus renova o chamado na vida de Jonas. Jonas obedece à voz do Senhor e anuncia a mensagem, e a cidade se converte a Deus. Então, diante desse relato, eu quero deixar aqui uma breve reflexão para a nossa meditação, meus irmãos. Louvado seja Deus. Primeiro, a gente precisa zelar pelo chamado de Deus nas nossas vidas. A gente precisa ter um zelo pelo chamado de Deus em nossas vidas. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão. A gente não pode abusar da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, esperando uma segunda chance. Não, Deus é misericordioso. Você acredita que tem pessoas que eles têm a vida espiritual dessa forma? Eles vivem achando que pelo fato de Deus ser misericordioso e gracioso, eles podem abusar da graça de Deus. E, meus irmãos, pecam de forma voluntária, deliberada. E no capítulo de número 10 de Hebreus, versículo de número 28, diz que se a gente continuar pecando deliberadamente, o sacrifício de Cristo não tem mais nenhuma proveito sobre as nossas vidas. A gente precisa zelar pelo chamado de Deus nas nossas vidas. A gente não pode, meus irmãos, ter uma vida cristã relaxada. Tanto faz como tanto fez. A vida cristã é uma vida igual à vida física, igual à vida emocional, que a gente zela. Quando a gente está triste, a gente já fica preocupado. Quando a gente está, meus irmãos, com alguma dificuldade, a gente já fica preocupado. Isso relacionado a essa esfera terrena. E muitas das vezes a gente não se preocupa com a nossa vida espiritual. E eu não acredito que uma vida espiritual degradada, meus irmãos, a gente consiga ser feliz nas outras esferas da nossa vida. Porque a nossa vida física, emocional, ela depende da nossa espiritualidade. Zele pelo chamado de Deus na sua vida. Ah, mas qual é o meu chamado? Chamado para servir a Ele. Ser um servo, ser uma serva dEle com integridade de espírito, de alma, de corpo, de pensamento. Viver inteiramente para Deus, sem reservas, meus irmãos. Zelando pela vida espiritual. E como é que a gente zela pela nossa vida espiritual? É oração, é jejum, é leitura da palavra, é vir da igreja, é participando de tudo quanto diz respeito à vida espiritual, que traz saúde para a nossa vida. Olha, embora Deus seja misericordioso e sempre pronto a nos ouvir e dar uma segunda chance, o crente ele tem que ter consciência disso, que o processo é inevitável. Ah, Deus me dá uma segunda chance, eu vou fazer isso porque eu sei que Deus é misericordioso. Eu vou no culto na quinta, no domingo, eu me ajoelho, eu peço perdão e Deus me perdoa. Deus perdoa, meus irmãos, porque Ele é misericordioso. Ele lhe trata como filho, como pai que Ele é. Mas o processo, nem Deus evita que a gente passe quando a gente peca.
É por isso que é necessário a gente zelar pelo nosso chamado, zelar pela nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. Cuidar, como você cuida do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, assim como você quer bem a ele, e trata e dá o melhor para ele, a sua vida espiritual deve ser tratada de igual maneira, meus irmãos. Com zelo. Alimentar. Obedecer a ordem de Deus. O chamado do Senhor na sua vida. Jonas clama do ventre do peixe, Deus escuta. Mas passou por todo um processo. Passou por todo um processo. Outro ensinamento que eu quero deixar aqui para a nossa meditação é que Deus não negocia a missão que Ele designou para você realizar. Ele não negocia. Não, Deus, o Senhor tem um chamado comigo na igreja, aqui na igreja de Cristo, eu vou fazer chamado lá em tal canto. Não, se foi aqui é para você desenvolver aqui. Se for em outro lugar, é em outro lugar. Jonas poderia muito bem ter dito, não, estou indo para Tarsis e eu vou pregar para a cidade de Tarsis, porque eles precisam também de ouvir a mensagem. Mas não era propósito na vida de Jonas dele pregar em Tarsis. O propósito de Deus era para pregar para os ninivitas. Deus não negocia a missão, meus irmãos. Se Deus lhe chamou para frutificar aqui, é aqui que você vai dar fruto. Cada planta, ela tem o tipo de solo que ela é propício para ela frutificar. Você percebe que uvas é difícil dar uva aqui, né, no Nordeste, porque aqui é um setor quente. Não é propício para o tal dessa fruta. Já tem outras frutas aqui que dá com força. Vai no tempo, na época das cajaranas. Na época que não é de cajarana, a pessoa passa por um pé de cajaraneira, né? A gente pensa que está até morta. Só as galhas secas. Mas quando chega na estação própria, ela fica verdinha e dá cajarana que vira lama no chão. Porque está num ambiente propício para dar frutos. Olha, Deus não negocia a missão que Ele designou para você realizar. Se Deus designou uma missão para você realizar, se eu for fazer, não vai dar certo, porque é para você fazer. Eu posso até tampar o buraco, mas não vai ser da maneira que seria se você fizesse, porque o chamado foi para você fazer, meu irmão. Deus não negocia a missão. Foi dessa forma que Ele fez com Jonas. Nessa situação, Deus poderia ter dito, beleza, tudo bem, sem problema. Você não quer, e às vezes a gente prega isso, né, José? Você não quer, Deus levanta outro. Existem situações que Deus não levanta outro, meus irmãos. Deus coloca você na moinha, você passa por um processo terrível até você entender que o seu chamado é para fazer aquilo que Deus lhe designou fazer. Foi assim com Jonas. Deus poderia muito bem ter dito, você não quer, eu envio outro que queira. Mas uma das grandes lições que a gente aprende aqui nesse livro, meus irmãos, é que a preocupação maior de Deus não era apenas com o trabalho,
mas com o trabalhador. Deus poderia ter enviado outro e deixado Jonas, como diz nós aqui nordestinos, se ferrar. Você não quer? Se vire agora. Talvez até morrer no ventre do peixe. Porque a Bíblia diz que Deus, ele ia morrer afogado, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que Deus providenciou um peixe que tragou ele. A preocupação de Deus aqui não era, meus irmãos, com o trabalho que Jonas desenvolver, mas com o trabalhador, porque Deus também trabalhou no caráter de Jonas, que era egoísta, que achava que Deus só perdoava o seu povo, que as outras nações não eram capazes de receber o perdão de Deus. E aí ele passa pelo processo. E Deus concede uma segunda chance a Jonas. Mas não somente uma segunda chance. Deus confronta o mal que havia no coração de Jonas. E Jonas visse o grande amor de Deus. Louvado seja Deus. Jonas, ele não entendia, meus irmãos, ele não compreendia. Teve muita dificuldade de entender que Deus amava aquela cidade, aquele povo, que não queria que aquele povo perecesse. Você sabia, meus irmãos, que a gente vive dias em que nós cristãos somos egoístas igual Jonas? A gente acha que a mensagem de salvação é só para nós. A gente tem dificuldade de entregar a mensagem a alguém, principalmente quando a pessoa é pecador. Porque nessa situação aqui, meus irmãos, se você for olhar o contexto histórico do que estava vivendo naquela cidade, era terrível. Prostituição, assassinato, idolatria. A Bíblia diz que a maldade da cidade estava subindo nas narinas de Deus. Não existia um pecador digno ali. Mas é aí onde entra a graça e a misericórdia de Deus. Porque diante da nossa indignidade, Deus chega com a graça e a misericórdia dele e nos resgata do lamaçal do pecado. Nos resgata. Louvado seja Deus. A mensagem que Deus entregou a Jonas, agora na segunda oportunidade, era uma mensagem até satisfatória ao coração de Jonas. Quer ver? Olha aí qual era a mensagem. Capítulo 3, versículo 4. Diz assim: Jonas, agora já obedecendo o chamado de Deus, Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Para ele, cidadão, cristão, egoísta, que achava que a misericórdia de Deus só tinha valia para ele, para o povo judeu, pregar uma mensagem dessa era maravilhosa, era satisfatória. Daqui a 40 dias vem uma destruição. Só que, meus irmãos, a reação foi, para ele, foi indesejada. O povo se arrependeu. O povo creu em Deus. Ele achava que a profecia, a mensagem, era só para destruir. Mas, meus irmãos, a mensagem
provocou no povo um arrependimento. O povo se voltaram para Deus contritamente, com jejuns, com oração. Louvado seja Deus, e Deus perdoou o povo. Sentimento de patriotismo, religiosidade, de nada pode assumir o espaço da misericórdia e da graça de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus. Deus, meus irmãos, Ele não tem partido. Deus, Ele é de todas as pessoas. É de todos aqueles que se arrependem. É de todos aqueles que se voltam contritamente para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não tem nacionalidade. Há alguém que diga, talvez você já tenha escutado essa expressão, Deus é brasileiro. Não, Deus, meus irmãos, Ele não tem nacionalidade, Ele é de todos. Aqueles que se voltam contritamente para Ele. Jonas achava que Deus era judeu, exclusivamente. Só que os ninivitas, ao receber a mensagem de destruição, só tinham um caminho: se arrepender, pedir perdão, e esse Deus vai ter misericórdia de nós. E até o rei, meus irmãos, da cidade, quando ouviu essa mensagem, o rei disse: espera ainda, se a gente vai destruir, vai ser destruído daqui a 40 dias, eu quero aí assinar um decreto que todo mundo, jovens, crianças, até os animais vão jejuar por 3 dias. E Deus vai nos perdoar. E a misericórdia de Deus alcançou aquela cidade, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o arrependimento muda a sentença. O arrependimento muda a sentença. Louvado seja Deus. Com Deus, o arrependimento significa uma mudança de propósito ou ação. E nunca envolve erro da parte de Deus. Com o homem, o arrependimento também significa mudança de propósito ou ação, mas sempre envolve o erro da nossa parte. O egoísmo religioso e cristão precisa ser anulado de nosso meio. Os mesmos benefícios que Jonas recebeu de Deus, queria negar os ninivitas. Como é que pode, meus irmãos? O cara, profeta, está envolvido com essa capa. Recebeu a misericórdia de Deus quando clamou, no capítulo 2, do ventre do peixe, Deus ouviu. E agora o povo recebe a mensagem de Deus, se arrepende, clama, e ele achava que o povo não era digno de receber a misericórdia. Jonas estava religiosamente indignado pelo fato de Deus ter dado pouca importância aos delitos e crueldades dos ninivitas, e assim perdoando-os. Jonas, ele estava indignado com isso, porque, meus irmãos, o homem natural, carnal, ele fica chocado com a ideia de que Deus perdoa num instante, até mesmo o pior dos pecadores. A gente imagina que todo pecado tem que ter um efeito. Não, fulano pecou, ele tem que passar por isso. Ele tem que sofrer. Ele sofre se ele não se arrepender, meus irmãos. Se ele se arrepender, Deus, Ele remove a sentença.
Olha, e outra coisa para encerrar. Ninguém pode condenar quem Deus resolveu perdoar. Ninguém pode condenar. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a vontade da carne, mas do Espírito. A obstinação, ela é satânica. Portanto, o Espírito Santo fará de tudo o que for preciso para tirar esse mal de nós, como fez com Jonas. Jonas, depois que terminou de pregar para toda a cidade, a Bíblia diz que ele vai para o deserto e ele fica lá no deserto esperando que a cidade fosse destruída. Só que Deus já tinha chegado com a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Levanta sua mão assim para o céu. Aquela pessoa que você está orando, louvado seja Deus, que talvez alguém já tenha até dito: olha, vai morrer, olha, vai sofrer, vai pagar essa sentença. Eu profetizo nessa noite, no nome de Jesus, que Deus vai chegar com a misericórdia, porque você está pregando e orando por essa pessoa, em nome de Jesus. Deus vai chegar e remover a condenação, porque Deus é fiel, meus irmãos. Louvado seja Deus. E lá no deserto, Jonas está aborrecido, pede a morte, e eu não sou digno, me mate. E Deus, interessante que Deus se revela para Jonas como um Deus compassivo, um Deus bondoso, um Deus tardio em irar-se. E Deus diz para Jonas: olha, essa sua ira é sem necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas diz: agora, Senhor, peço, tire minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aí o Senhor diz para Jonas: você acha razoável essa sua raiva? Ora, em outras palavras, Deus estava dizendo para Jonas: meu amigo, você ia morrer afogado em decorrência da sua desobediência. Você orou, eu tive misericórdia de você. Da mesma forma esse povo, você pregou, esse povo orou, esse povo se arrependeu, eu estou tendo misericórdia deles também. Você acha que é razoável você estar com essa raiva, desejando morrer? E aí, a Bíblia diz que Jonas, ele está ali, abrigado, ele sentou-se na sombra para ver o que acontecia na cidade, se a cidade ia ser destruída. E aí Deus faz crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra para Jonas, sobre a sua cabeça, a fim de livrar ele do desconforto do sol. E a Bíblia diz que Jonas ficou muito contente com a sombra daquela planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um vento muito forte, quente, e aquela planta secou, e o sol bateu na cabeça de Jonas, com um vento muito quente. E aí Jonas quase que desmaia, meus irmãos. E Jonas novamente pede para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus fala para Jonas e diz: você acha razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não custou nenhum trabalho a você. Você não a fez crescer. Numa noite essa planta nasceu e na outra ela desapareceu, e você acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?
E aí, meus irmãos, a Bíblia não diz, para encerrar, quanto tempo aquela cidade passou na presença de Deus. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus se cumpriu ali. O povo se arrependeu. Que Deus aplique essas palavras em nossos corações nessa noite. E que nós venhamos zelar com o nosso chamado. Que nós venhamos entender que Deus não negocia a missão que Ele designou para nós. Que nós venhamos compreender, louvado seja Deus, que Deus é um Deus misericordioso. E que acima de tudo, meus irmãos, que a gente obedeça a voz de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos ficar com estas palavras em nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que este ensinamento nós possamos guardar para o nosso celeiro espiritual. Que sempre temos o que aprender do nosso Deus. E esse ensinamento nós possamos guardar em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo para o pastor trazer os avisos e fazer a oração final. Amém. Deus abençoe a vida do presbítero José, que esteve na direção. Quero agradecer aqui aos irmãos que vieram. Deus abençoe. Pedir oração, né, por aqueles que estão ficando em casa, para que valorize mais esse trabalho, né, de ensinamento, de doutrina, que é muito importante na vida do crente, né? Ele parar e ouvir a palavra. A gente não pode viver de movimento, meus irmãos. A gente tem que viver pela palavra, né? A palavra que é nosso guia, é a nossa bússola, né? E o crente sem palavra, ele está propício a cair em qualquer cilada do adversário, né? Então, em nome de Jesus, muito obrigado a todos que vieram, que a gente possa orar por aqueles que ainda não entenderam, né, a necessidade de participar dos cultos de doutrina, que é importante, né? Quero avisar a igreja que amanhã não haverá o círculo de oração, né? A irmã Rita pediu aí para não ter, que as irmãs vão se produzir, né? Fazer as unhas, essas coisas. Deus abençoe em nome de Jesus. Tomara que quando chegar lá no ginásio a gente reconheça as irmãs, né? Vai que as irmãs cheguem irreconhecíveis, né, na festa. Então, no sábado estaremos ali no ginásio de esporte, comemorando o 4º aniversário do grupo Livres para Adorar. Vai ser uma festa abençoada, fervorosa, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé? E amanhã tem o Voz Evangélica também, né, da Igreja de Cristo. Vai ser uma bênção também no nome de Jesus. Vamos orar encerrando nessa noite no nome do Senhor. Deus amado, Deus bendito, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, ó Pai. Pelo teu povo que chegou aqui para ouvir a tua voz, louvar o teu nome, buscar o Senhor através da oração e comunhão uns com os outros, ó Pai. Te pedimos pelo restante de semana de bênçãos, de paz, de comunhão com teu Espírito Santo, ó Deus, e te rogamos, ó Pai, por aquele culto que será realizado no sábado, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, usar cada um e levar o teu povo ali naquele lugar para adorar o teu nome, ó Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus, ó Pai, que todo empecilho, ó Deus, seja quebrado, ó Deus, e que a tua vontade prevaleça para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos assim. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as divinas consolações e comunhão do Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em o nome de Jesus. E você diz amém. Está encerrado.